Olá, gente, bom dia! No vídeo de hoje nós iremos conhecer um pouquinho, trabalhar um pouquinho a ortografia na parte da acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá. Acentuação tônica. Nós vamos focar na sílaba tônica da palavra e a posição em que se encontra essa sílaba tônica de trás para frente, não é? Então, ela vai ser classificada como oxítona quando a sílaba tônica for a última sílaba. Exemplo, café. Então, se a gente for observar aqui, de trás para frente, na palavra café, a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais força, né? A pronunciada com mais força, sílaba tônica. Fé. Então, nós temos aqui fé. De trás para frente, última, penúltima. Coração, última, penúltima, antepenúltima. Qual é a sílaba tônica? São. Então, é oxítona. Quando for a última, nós classificamos como oxítona. Cajá, última, penúltima. Então, sílaba tônica é o já. Atum, atum, última, penúltima. Então, sílaba tônica é o tum. Caju, ju. Sílaba tônica é a última, o ju. Então, quando a sílaba tônica da palavra for a última, nós vamos classificar como oxítona. Vamos para as paroxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica vem na penúltima. Vamos lá. Útil. Olha aqui. Última, penúltima. Tórax. Última, penúltima. Táxi. Última, penúltima. Leque. Não tem acento. Mas é só analisar que você consegue pronunciar com mais intensidade, com mais força. Leque, leque. Então, qual que é mais forte? O lé. Última, penúltima. Retrato. Olha, última, penúltima, antepenúltima. Sílaba tônica é o tra. Então, é a penúltima. E ainda temos aqui passível. Última, penúltima, antepenúltima. Então, é só encontrar a sílaba tônica e ver a posição em que ela se encontra. E para as proparoxítonas, né, é aquela em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos lá, lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima. Câmara. Última, penúltima, antepenúltima. Tímpano. Última, penúltima, antepenúltima. Médico. Última, penúltima, antepenúltima. Ônibus. Última, penúltima, antepenúltima. Então, é só analisar também a posição da sílaba tônica. Tá? Essa é a parte mais fácil, que eu costumo dizer. A parte mais fácil. Vamos para a parte mais difícil. Regras de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ok? Então, vamos lá. Iremos acentuar todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não
de S, no caso de A, AS, E, ES, O, OS. E também as oxítonas terminadas em, ENS. Ok? Então, toda vez que a sílaba tônica for classificada como oxítona, se ela for terminada em A, obrigatoriamente terá que ter um acento em E ou O, seguido ou não de S, em e ENS. Olha os exemplos: sofá, jacaré, avô, atrás, convés, avós, alguém, parabéns. Então, observe que a sílaba tônica é a última. Por que é oxítona? Por quê? Porque está acentuada, porque é uma oxítona terminada em A. Por que alguém tem acento? Porque é uma oxítona terminada em em. Então, a partir de hoje vocês vão saber explicar por que algumas palavras obrigatoriamente recebem um acento. No caso das paroxítonas, vamos obrigatoriamente acentuar as que são terminadas em I, is, n, uns, r, x, ans, ãos e ditongo e em ps. Olha os exemplos: pólen, safari, íris, fácil, álbum, tórax, vírus, órgão, ímã, mágoa, móveis, régua, bíceps. Então, em todos esses casos, obrigatoriamente devemos colocar o acento. As proparoxítonas só há uma única regra: todas são acentuadas. Temos os casos também do hiato, formado em I e U, acompanhados ou não de S, receberão os acentos. No caso de saúde, paraíso, faísca, balaustre. Então, nesse caso aqui, como o I e o U estão formando o hiato, obrigatoriamente devemos colocar o acento. No caso dos ditongos abertos, eu, e, oi, acentuados quando forem abertos e tônicos. No caso de chapéu, ideia e herói. Ideia não recebe mais o acento, tá? Vamos fazer uma observação aqui. No caso de ideia, jiboia, assembleia, né? Depois do novo acordo ortográfico, esse formato aqui, no caso de ideia, né? Herói é acentuado, é uma oxítona. Chapéu também é acentuado, porque é uma oxítona. Mas no caso de ideia, que é uma paroxítona, né? Ideia, formada por um ditongo aberto. Então, antes do novo acordo ortográfico, acentuávamos. Mas hoje, depois da nova reforma, né, da ortografia, não se acentua mais os ditongos abertos nas paroxítonas. Então, no caso de assembleia, jiboia, no caso de ei e oi, os ditongos abertos, né? Quando estiverem nas palavras paroxítonas, ok? Então, esse caso de ideia aqui está incorreto. Eu deixei para poder explicar e vocês entenderem a mudança que houve, tá bom? Observação: perdem o acento as palavras paroxítonas homógrafas, que fazem o sinal diferencial. Para, quando for verbo, né? Isso a gente só vai saber quando for empregado na sentença, porque antes era acentuado,
hoje não é mais. Pelo, substantivo, pera, fruta, pera, interruptor, polo, substantivo, e polo, a junção de por mais long. Com exceção de pode, que continua acentuado para se distinguir de pode. Pode, pode. Pode no presente, pode no passado. Ok? Vamos para nossas atividades, que se encontra no livro de língua portuguesa, páginas 153 a 159, mas caderno. Bom exercício. Vamos exercitar, praticar. Sílaba tônica. Separe as palavras em sílabas, circule a sílaba tônica e escreva em que posição ela se encontra conforme o modelo. Então, aqui nós temos, né? Filhote, filhote, sílaba tônica é a penúltima. Então, você vai fazer isso com as outras sentenças, com as outras palavras. Telefone, urubu, sábado, passarinho, picolé, ônibus, português, moleque, relâmpago, futebol, casamento, perfume, alicate, pastel e aviador. Então, você vai seguir como esse exemplo aqui. Circular a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e dizer se é a última, penúltima ou antepenúltima. Ok? Acentue e assinale. Acentue as palavras abaixo e marque um X na classificação correta quanto à sílaba tônica. Eu tenho aqui pétala, fábrica, tricô, página, pântano, chapéu, chinês, matemática e português. Então, você vai, acentuar todas elas que estão. Cuidado para não confundir o acento agudo com o circunflexo. Descobrir a sílaba tônica e dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É só marcar o X. Separe as palavras em sílaba e circule as sílabas tônicas. Peteca, jornal, lâmpada, borboleta, panela e coelho. Primeiro separa em sílaba e depois só é circular a sílaba mais forte. Segundo, ordene de 1 a 9 pela ordem alfabética e grife as sílabas tônicas das palavras. Cadeira, risada, gravata, Jorge, amarelo, telefone, zebra, fazenda e picolé. Então, você vai colocar na ordem alfabética, tá? Vai numerar aí dentro do quadrinho e depois que numerar, vai grifar em cada palavra a sílaba tônica. Grifar é passar um tracinho embaixo. Complete as frases com atenção. Vamos lá. A sílaba mais forte de uma palavra chama-se átona ou tônica. B. A sílaba ou as sílabas pronunciadas com menos força são as sílabas tônicas ou átonas. Quarto, faça um círculo na sílaba tônica de cada palavra. Tempo, canteiro, moda, assim, caneta, tatu, numerar e balde. Então, aqui você vai circular a sílaba tônica de cada palavra aí. Finalizamos com a nossa aula de hoje. Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Nos encontramos na nossa live para tirar as dúvidas e fazer a correção das atividades. Tchau, tchau. Tenham um bom dia.